Muito bem, nós vamos meditar na palavra de Deus, mas eu quero deixar uma palavra de gratidão a todos vocês que nos visitam nessa noite, né? Tem muitas caras novas, né? Muitas pessoas que talvez estejam vindo pela primeira vez ou segunda, não sei, mas eu sei que já teve um momento, né, de confraternização, mas como é que a igreja diz àqueles que nos visitam? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam vir mais vezes. Se você não tem uma igreja, você acabou de encontrar uma, né? Uma família espiritual, uma família na fé, e nós recebemos vocês com o coração aberto, né? Com os braços abertos, e contem conosco, né? Nessa caminhada de fé, nessa caminhada cristã. Então, venham mais vezes, participe, né? Comece, se é a primeira vez, continue frequentando a igreja, participe dos cultos e nos dê também a alegria, né, de caminhar junto com você. Sejam bem-vindos, né? Nós ficamos muito alegres com a presença de vocês aqui conosco. Muito bem, vamos meditar na palavra do Senhor. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta. Você tem fé? Quem é que tem fé? Levanta a mão aí, quem tem fé? O que é fé? Você sabe o que é fé? Não precisa me responder, né? Mas o que é fé? Agora deixa eu fazer outra pergunta. Vocês acham que é possível alguém deixar Jesus admirado? Alguém deixar Jesus assim? Tem uma expressão que é um pouco antiga, né? Que a gente dizia assim, fulano ficou boquiaberto, né? Alguém que ficou admirado, né? Será que é possível alguém... Obrigado. Será que é possível alguém deixar Jesus admirado? Ou boquiaberto, né? Como a gente diz. Mas o que é que isso tem a ver com fé? Vamos ver aí o texto de Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 8, a partir do versículo 5, do 5 ao 13. A minha versão aqui, minha tradução é a King James Fiel, né? Versão fiel, King James Fiel. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, né? Do 5 ao 13. A palavra do Senhor nos diz assim: E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sobre mim. E digo a esse homem: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados na escuridão profunda. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o servo foi curado naquela mesma hora. Que fé é essa? Jesus ficou maravilhado ao ver a fé daquele homem. Eu quero convidar você a mais uma vez estar orando. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê a compreensão, nos dê o entendimento da Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a compreender a Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Que fé é essa? O centurião, esse homem que a Bíblia mostra aqui, que foi até Jesus quando ele estava entrando em Cafarnaum, foi uma cidade que Jesus morou boa parte, um bom tempo da sua vida, logo no início do seu ministério, né, da sua pregação do Evangelho, da sua missão. Esse centurião era um homem romano. Só para vocês entenderem um pouco o contexto da época, ele era um homem romano, considerado então pagão, né, de religiões pagãs. E ele, para os judeus, e lembre-se que Jesus era judeu, nós estamos falando aqui
sobre o povo judeu. Então, para a religião dos judeus, quem não era judeu eles chamavam de gentio, né, ou de pagão mesmo. Então, aqueles que não eram judeus, que não tinham a aliança com Deus, né, a aliança feita com Abraão, com Isaac, com Jacó, enfim, a aliança feita com o povo de Israel, essas pessoas elas não eram bem vistas pelos judeus. E aqui vai até Jesus um homem, um centurião romano, alguém que servia ao Império Romano. Nessa época, Israel, a Judéia, né, os judeus estavam dominados, subjugados pelo Império Romano. Então eles eram explorados, o Império Romano dominou ali a maior parte do mundo daquela época, cobrando altíssimos impostos, e assim os romanos não eram, claro, bem-vindos, né? Os judeus claramente eles não gostavam dos romanos, então, por isso e também pela questão, como eu falei, a questão religiosa. Mas esse homem, o centurião, ele era uma autoridade. Centurião porque ele era chefe ou ele era comandante de um grupo de 100 soldados. Então ele tinha 100 soldados debaixo da sua autoridade. Ele comandava então os 100 soldados, por isso o nome centurião. Muito bem, mas esse homem era um homem que tinha uma grande fé. E que fé é essa? Nós aprendemos algumas coisas com a história desse centurião quando ele vai até Jesus, e eu queria compartilhar algumas com vocês nessa noite. Primeiro que essa é uma fé que o aproximou de Jesus. Então nós aprendemos de início que a fé, a verdadeira fé, é a fé que nos aproxima de Jesus. O versículo 5 aí que nós lemos, ele já começa dizendo: quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe. O texto diz que veio até Jesus um centurião, um homem que era autoridade. Aquele homem poderia ter dito: olha, tragam Jesus até a minha presença. Tragam esse Jesus, esse judeu aí, à minha presença, porque os judeus estavam debaixo da autoridade daquele homem. Mas não, ele vai até Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. Se você observar Hebreus capítulo 11, que é o texto que a Bíblia diz o que é fé, né? Hebreus 11, 1 diz lá: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos. Mas no versículo 6 vai dizer lá: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Portanto, a fé, ela nos aproxima de Deus, porque esse texto de Hebreus está dizendo isso. Olha, quem quer se aproximar de Deus precisa ter fé, precisa crer que Ele existe, precisa crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Fé estará sempre ligada a nos aproximar de Deus, a buscar a Deus. Então, a fé que nos aproxima de Jesus. E Hebreus capítulo 12, o versículo 2 vai dizer lá: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, a fé que aquele homem tinha e a fé que nós devemos buscar, que nós devemos ter, é a fé que nos aproxima de Jesus, que nos faz buscar a Jesus Cristo. E aí a pergunta para a nossa reflexão: as suas convicções, as coisas que você crê, as coisas nas quais você confia, elas lhe aproximam de Jesus? Elas fazem você buscar Jesus em sua vida? Elas fazem você estar perto de Jesus? Porque essa é a verdadeira fé. Mas isso vale para pessoas também. As pessoas que você confia, as pessoas com quem você anda, elas lhe aproximam de Jesus, elas lhe motivam, elas lhe incentivam a estar buscando a Jesus Cristo em sua vida. As suas companhias, já tem um ditado antigo, né, que diz: me dizes com quem tu andas, que eu direi quem tu és. As suas companhias, suas amizades, as pessoas que fazem parte da sua vida, das pessoas com quem você convive, elas lhe aproximam de Deus, elas fazem com que você busque a Deus, com que você esteja próximo de Deus. Mas a segunda coisa que nós aprendemos com essa fé é
que é uma fé humilde e que nos faz pessoas humildes. O versículo 5, ele diz novamente, quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe. Veja, um homem que tinha autoridade sobre 100 soldados, um homem que era uma autoridade do Império Romano, ele vai até Jesus e agora ele está implorando. Ele está ali aos pés de Jesus implorando. No versículo 6, continua o texto dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia gravemente atormentado. O centurião, que era a autoridade, ele agora está chamando Jesus de Senhor. Ele disse Senhor, ele não disse Jesus, ele não disse judeu. Eles se dirigiam muito ao judeu, ele diz Senhor, o meu servo está doente. Ele está ali aos pés de Jesus e ele chama Jesus de Senhor. Mais impressionante ainda é quando Jesus diz que vai até a casa dele, que vai curar. Lá no versículo 8, ele vai dizer, E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Veja como aquele homem reconhece a autoridade de Jesus. Veja a humildade, aquele homem se humilha diante de Jesus. A pessoa que é humilde, ela depende totalmente de Deus, e aquele homem estava dependendo totalmente de Jesus Cristo. Ele havia colocado toda a sua confiança em Jesus Cristo. Nós temos que refletir se de fato nós dependemos de Jesus, se a nossa fé é uma fé que nos faz depender dele, que nos faz entregar a ele o controle da nossa vida, nossas vontades. É interessante aí que no versículo 8, no final do versículo, ele diz, vou ler todo o versículo, ele diz: o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Que fé, a fé desse homem. Jesus ficou maravilhado, o versículo 10 diz: e Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Jesus se volta para os seus discípulos que o seguiam, que eram judeus, que eram homens de fé, e ele está dizendo: olha, nem em Israel eu encontrei uma fé tão grande como a fé desse homem. Ele ficou maravilhado. Por que que Jesus ficou maravilhado? Porque aquele homem foi humilde. Jesus não ficou maravilhado com a patente daquele homem que era um centurião, com os seus títulos, com a sua posição de autoridade. Jesus fica maravilhado com aquele homem que está aos pés dele, que está ali se humilhando, que está ali colocando toda a sua confiança nele. Salmo 51, 17, olha o que diz esse versículo. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Veja o que diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Deus não despreza um coração que se humilha, uma vida que se humilha, uma vida que está quebrantada em sua presença. É o que diz esse versículo. Agora, Mateus capítulo 5, vamos lá para o Evangelho de Mateus. Antes de Jesus encontrar-se com aquele centurião, na verdade ele que vai ao encontro de Jesus, mas antes desse encontro, alguns capítulos antes, Mateus capítulo 5, é o famoso, conhecido Sermão do Monte, onde Jesus então começa a compartilhar com as pessoas os seus ensinamentos. E olha o que vai dizer o início do Sermão do Monte. E vendo as multidões, Mateus capítulo 5, vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os dizendo: abençoados são, ou bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados.
Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Isso é ser humilde. Isso é ser humilde diante de Jesus. E é isso que Jesus ensina antes de encontrar-se com aquele homem. A fé, que é uma fé humilde, ela nos torna pessoas humildes, pessoas quebrantadas, pessoas que, como diz o texto aqui, que são mansas, que buscam viver em paz, pessoas que são misericordiosas. É isso que a fé produz em nós. É isso que a fé produz em pessoas que verdadeiramente são humildes e que se humilham diante de Deus. A fé em Jesus, o Senhor que é manso e humilde de coração. Ele disse lá em Mateus 11, 29, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Essa fé nesse Senhor Jesus que é manso e humilde de coração, ela nos torna pessoas humildes e dependentes de Deus. Ela transforma verdadeiramente a nossa vida, o nosso caráter. Mas o versículo 8, eu queria chamar a atenção para uma coisa, voltando ao texto de Mateus capítulo 8, né? Lá no versículo 8, o centurião, no final do versículo ele diz: Senhor, diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Interessante o que ele disse aqui. E assim aconteceu, nós lemos a história no começo. Jesus disse apenas uma palavra e o servo foi curado naquela mesma hora, o servo do centurião. E o que é que nós aprendemos também aqui? Não precisou de espetáculos, não precisou de nenhum malabarismo, não precisou de, nada espalhafatoso, porque às vezes a gente gosta dessas coisas. Mas Jesus apenas com uma palavra, ele não precisou nem ir lá na casa do homem, apenas uma palavra e o servo foi curado. Às vezes a gente gosta daqueles espetáculos, aquelas coisas que nos arrepiam, né, que deixam a gente emocionado. Jesus precisa apenas de uma palavra, porque veja, João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o verbo, está falando de Jesus, e ele era Deus, e ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava com o Pai lá presente na criação do mundo. E como é que Deus criou o mundo? A Bíblia diz apenas pela sua palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Tudo ele fez apenas, a Bíblia diz que ele chamou a existência daquilo que não existia, chamou todas as coisas à existência e criou todas as coisas. Diz mais a palavra de Deus que Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, sustenta todas as coisas com a sua palavra. O que é que sustenta os planetas? Já viu que os planetas estão lá? Não tem nada sustentando eles, né? Quando você olha para o espaço, você vê aquelas imagens, né? Um monte de planetas, estrelas, galáxias e aqueles meteoros passando o tempo todo, tudo ali em ordem. Porque a Bíblia diz que Deus sustenta tudo com a sua palavra. Apenas uma palavra é o suficiente. Apenas uma palavra. Deus faz como Ele quer. Deus faz no momento que Ele quer. Ele é todo poderoso. Então a gente não precisa se preocupar. Os métodos, as formas, não importa. Deus fará porque Ele é todo poderoso. Ele criou todas as coisas. Não precisamos nos preocupar, porque às vezes a gente pensa: eu tenho que fazer acontecer. É como se eu tivesse que fazer acontecer o milagre. Não! O que precisou apenas para aquele servo ser curado, só precisou de uma coisa. 2 letras: fé. Só isso. Só precisou de fé. Jesus diz lá no versículo 13, diz, né? Olha, assim como você creu, vá e seja conforme a sua fé. E ele foi curado. Precisou apenas de uma fé humilde, de uma fé sincera. Que fé é essa? Em terceiro lugar, é uma fé que ultrapassa qualquer barreira.
aquele homem centurião romano, pagão, foi até Jesus. O versículo 7 de Mateus 8 aí vai dizer: e Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. Então o versículo 7 diz que Jesus falou que iria na casa dele. Ele vai até Jesus, não era comum, como eu disse, ele era uma autoridade, mas ele se dirige, ele vai até Jesus, ele está aos pés de Jesus, superando a barreira, né, de todo o preconceito, de tudo que havia ali. Havia uma barreira, os judeus não se aproximavam de pessoas que não eram judeus. Eles não andavam, não era permitido a um judeu entrar na casa de alguém que não fosse judeu. Mas Jesus diz, eu irei curá-lo. Jesus disse que iria na casa dele para curar o servo, que era outro pagão também. Mas, o que é que isso nos ensina? Que o amor de Jesus Cristo, que a sua salvação alcança todas as pessoas, independente de tradição, de religião, independente de qualquer preconceito, de qualquer coisa. O amor, a salvação dele alcança qualquer pessoa, porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz que a graça de Deus, ela se mostrou salvadora e alcança todas as pessoas. Essa é a graça de Jesus Cristo. Basta ter fé. Romanos 10:9 diz, se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A salvação é para aquele que confessa Jesus como Senhor e crê nele como seu Salvador. Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A salvação de Deus, a salvação que Jesus veio trazer, alcança a todos. Mas ela alcança, ela está para todos, mas todos os que creem, todos os que colocam a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí a pergunta para a sua meditação, para a nossa meditação: há coisas em sua vida que atrapalham a sua fé em Jesus Cristo? Tem coisas, talvez comportamentos, talvez algum pensamento, enfim, qualquer coisa na sua vida que você olha para você e pensa, tem coisas que me atrapalham de ter uma fé em Jesus Cristo, de viver uma vida de fé. Há pessoas que atrapalham a sua fé em Jesus, porque Jesus, ele disse que iria até aquele homem, ele cura o servo daquele homem, aquele homem vai até Jesus, todas as barreiras foram superadas. Mas a pergunta é, há coisas, há pessoas em nossas vidas que têm atrapalhado a nossa fé em Jesus? O texto lá de Hebreus capítulo 12, o versículo 1, ele diz, portanto, deixando todo o peso, todo o embaraço, tudo que nos atrapalha, ele diz, deixando tudo isso, corramos com perseverança a carreira, o caminho que nos está proposto, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele ainda diz mais lá, né? Deixando todo o peso e o pecado que constantemente nos assedia. Há muitas coisas, irmãos, há pecados, há comportamentos, há pensamentos, há pessoas, companhias. Há muitas coisas que atrapalham a nossa fé em Jesus, atrapalham de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Por isso a pergunta, para que nós possamos refletir, o que há em nossas vidas que tem atrapalhado de vivermos a nossa fé em Jesus Cristo? Agora deixa eu lhe fazer outra pergunta. Sabe qual é a maior barreira para a nossa fé? Qual é o maior obstáculo? Qual é a maior barreira para a nossa fé em Jesus Cristo? Olha o versículo 13 lá de Mateus 8, o que diz: então Jesus disse ao centurião, vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o servo foi curado naquela mesma hora. Jesus disse, olha, seja como você crê, seja feito conforme a sua fé. Então isso nos leva a entender que a maior barreira para a nossa fé somos nós mesmos. O maior obstáculo está aqui, dentro de nós. Nós somos a maior barreira, a nossa vontade, os nossos pensamentos, porque a palavra de Deus diz que nós somos
pecadores. Por isso Jesus disse, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A maior barreira somos nós. Então, que fé é essa? A fé que você tem. Reflita sobre a sua fé. Que fé é essa? A sua fé é uma fé que lhe aproxima de Jesus, que faz com que você busque a Jesus Cristo, que faz com que você sinta no coração o desejo, a vontade de buscar a Ele todos os dias na sua vida. Essa fé é uma fé que é humilde, a qual faz com que você se humilhe diante de Deus, que você dependa de Deus na sua vida, dependa totalmente de Deus, e que faz de você uma pessoa humilde, uma pessoa de coração quebrantado. Essa é a fé que você tem. A sua fé lhe faz superar as coisas que lhe afastam de Deus. A fé que você tem vivido, que você tem praticado, ela faz você superar as coisas que tentam lhe afastar de Deus. Como eu disse, a maior barreira para a nossa fé somos nós mesmos. Nossa vontade, aquilo que está aqui dentro de nós, é a maior barreira para a nossa fé. Deus fará em sua vida conforme a sua fé, conforme a forma que você crer nele, a forma que você busca ele, a forma que você se relaciona com ele, assim Deus fará a obra dele na sua vida, conforme a confiança que você tem nele, conforme a entrega que você faz da sua vida a ele. É muito simples de entender. Jesus disse àquele homem, olha, vai, seja conforme a sua fé. Os discípulos talvez não tivessem entendido ainda, porque Jesus disse, olha, esse homem aqui, romano, pagão, ele tem mais fé, a fé dele é muito grande. Não vi ainda em Israel uma fé tão grande. Deus fará em nossas vidas conforme a nossa fé. É importante a gente lembrar isso, porque às vezes a gente fica esperando pelos outros. A gente espera que aconteça um avivamento na igreja, um movimento que nos motive. A gente espera que o pastor, que o pregador, que o louvor, que algo aconteça, mas é conforme a nossa fé. Se a nossa fé não estiver, não for essa fé que realmente nos faz nos desprendermos daquilo que nos afasta da vontade de Deus, o pastor vai pregar, vai se acabar pregando, né? O louvor vai cantar, vai se esforçar, mas a obra não será feita na minha vida, porque eu preciso ter fé. Por isso que eu gosto do texto lá de Romanos 10, 9, quando diz, se com a sua boca, é você, não é seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, é você. Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor da sua vida, se no seu coração, é você quem tem que sentir, é você quem tem que ter a convicção. Se em seu coração você crê que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele morreu pelos seus pecados e está vivo, Ele disse, se você fizer isso, você será salvo. Cada um estará diante de Deus, e a Bíblia diz que prestará contas de si mesmo a Deus. Então a responsabilidade é individual. Deus fará maravilhas na sua vida, mas não adianta eu dizer isso se você não tiver uma fé como a desse homem aqui, porque é você e Deus. Você pode ouvir todos os dias, olha, Deus vai fazer maravilhas, Deus vai fazer, mas é a sua fé, é você e Deus, é o seu relacionamento com Deus. Portanto, Deus fará conforme a fé que cada um de nós tem, conforme a entrega que cada um de nós faz da sua vida a Ele. E aí eu pergunto, você sabe de onde veio a tão grande fé que aquele centurião demonstrou ali diante de Jesus? De onde veio aquela fé? Porque aquele homem não era judeu. Aquele homem considerado um pagão, né? Um romano ali, um gentil. Será que foi os milagres que ele viu? Talvez. Mas eu diria que foi mais. De onde veio tão grande fé? Observe que o texto que nós lemos, que fala do centurião, ele está em Mateus capítulo 8. E o que é que vem antes de Mateus capítulo 8? Essa é fácil. Vem Mateus 7, Mateus 6,
Mateus 5, né? Até uma criança sabe, parece coisa de criança, né? Só que antes de Mateus 8 vem Mateus 7, 6 e 5. Em Mateus 5, 6 e 7, sabe o que é que está lá? O Sermão do Monte. Eu falei no começo aqui do Sermão do Monte. Eu li, né? Mateus 5, li até o 10. O Sermão do Monte é quando Jesus começa a ensinar quais são os seus ensinamentos, o que era que eles deveriam aprender, como era que eles deveriam viver. É possível, é provável que esse centurião tenha escutado, eu não tenho como afirmar isso. Mas tinha uma multidão ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, e aonde se juntava uma multidão, os soldados romanos rapidamente iam para ali, porque eles temiam que houvesse uma rebelião, e houveram muitas rebeliões durante os anos de domínio do Império Romano sobre os judeus. Houveram muitas rebeliões, então qualquer ajuntamento de pessoas, por mínimo que fosse, os soldados romanos já estavam ali. Então é bem possível que esse homem ouviu os ensinamentos de Jesus, que ele já conhecesse o que Jesus havia ensinado. Então eu diria, claramente que esse homem, a fé dele veio das palavras de Jesus. Ele sabia que estava diante daquele que tinha todo o poder e toda a autoridade, porque ele compara a autoridade que ele tinha como um centurião, um oficial romano. Ele diz: olha, eu tenho homens a meu serviço, e eu digo vai, ele vai, vem, ele vem. E aí ele diz: Senhor, basta uma palavra. Ele tinha certeza, convicção que Jesus era o Senhor sobre todas as forças espirituais, que Jesus podia curar o seu servo. Ele tinha convicção, ele tinha fé de que Jesus era de fato todo-poderoso. Ele tinha essa fé, e por isso a fé dele veio das palavras de Jesus. Olha o que diz Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, é um versículo que fala que a fé, olha como é que surge a fé, a verdadeira fé. Romanos 10, versículo 17, olha o que diz esse versículo aí. Romanos capítulo 10, versículo 17. Assim então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Essa fé que deixou Jesus maravilhado, essa tão grande fé, ela só pode ter vindo de um lugar: de ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus andava por todos os lugares, pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus. Os milagres que ele realizava, eles confirmavam que ele foi enviado por Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias prometido, que estava prometido na palavra de Deus, nas profecias que estavam lá no Antigo Testamento. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra ou pela palavra de Deus. E aí, já que a gente está em Romanos 10, 8 e 9, versículos 8 e 9, ele vai dizer ainda: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Que fé é essa? É a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a fé que nos faz, ao ouvir a palavra de Deus, que nos leva a confessar Jesus Cristo como o verdadeiro Senhor das nossas vidas, como o Salvador das nossas vidas. Essa é a fé que você tem? Essa é a fé que está no seu coração? Eu queria convidar o grupo de louvor para estarmos cantando aqui. Eu quero que você medite sobre isso. Como está a sua fé? Como é que está o seu coração diante de Deus? Você ouviu a palavra de Deus? Nós temos ouvido essa palavra, a palavra da fé, a palavra de Deus. Essa palavra que ela vem para produzir fé em nossos corações, uma fé que nos aproxima de Deus, uma fé que nos faz nos humilharmos diante de Deus, que nos torna pessoas humildes, quebrantadas, uma fé que nos faz crer no agir de Deus, na salvação que há em Jesus Cristo. Nós vamos estar cantando, eu quero que